Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um projeto de lei muito bom que foi aprovado na Câmara. Parabéns aos deputados pela aprovação desse projeto. É lógico, todo projeto de lei não é uma coisa não vai mudar muito a vida das pessoas, mas esse daqui tem o potencial de ajudar, principalmente porque ele veda, ele encerra um monte de lei, né? Ele extingue um monte de lei e da CLT. Olha que maravilha. Vocês sabem que só existe uma maneira de consertar a CLT, que é revogando ela inteira, né? Acaba com a CLT e pronto. Mas, de qualquer forma, o que eles fizeram aqui foi uma coisa positiva. Eles tiraram um monte de artigos da CLT que estão lá ainda, mas já foram decretados inconstitucionais, já tiveram mudanças de entendimento que não valem mais. Então, um monte desses artigos foi retirado, já não serve mais para nada, mas continuam na CLT, né? De novo, isso não é nem 1% dos artigos inúteis e nocivos que tem na CLT. Mas já tirou alguma coisa, já caminhou no sentido correto. E o outro lado legal é que eles colocaram um dispositivo de cancelamento da contribuição sindical, que é bem interessante. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Ordem Secreta do STF, Bergamota e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, todo mundo sabe que a CLT é um lixo. A única maneira de resolver aquilo ali é revogá-la inteira. Não tem nada que ajude o trabalho, nada, nenhuma proteção para trabalhador nenhum em momento algum da CLT. Só coisas que custam caro aos trabalhadores, custam caro aos empregadores e não ajudam nem o empregador nem o trabalhador e ajudam o governo. O governo ganha dinheiro com a CLT. A verdade é essa, né? O pessoal aprovou o projeto de lei, tá aqui, ó, 1663 de 2023, que é um projeto de lei que, na verdade, revoga um monte de artigos da CLT justamente por conta de simplificar a CLT. Esses artigos todos que estão aqui são artigos que já não valem mais, já não são considerados mais hoje em dia. Mas, de novo, para quem tá... Cara, Justiça do Trabalho é uma loucura completa, porque tem um monte de jurisprudência maluca. Tem jurisprudência que, olha, para telefonista você aplica o mesmo princípio que está na CLT, dizendo que é o cara que é motorista de locomotiva, aplica-se a telefonista, não sei o que lá. Tem umas loucuras desse jeito, né, nas OSDB lá. Cara, é uma insanidade o direito trabalhista no Brasil. Por quê? Porque justamente é uma idiotice completa, entendeu? Então, assim, pelo menos isso daqui reduz um pouco essa complexidade. Você pode ler a CLT e pode ver algumas coisas, vai tirar algumas coisas que já não estão valendo mais, né? Mas o legal é a questão do sindicato, ou seja, você tem aqui agora, aqui ó, o Nicolas Ferreira falando aqui, vitória do trabalhador, aprovando no plenário da Câmara uma emenda que garante ao trabalhador o direito de cancelar digitalmente a contribuição sindical. Não será mais necessário enfrentar grandes filas papeladas ou sindicato burocrático. Um simples e-mail ou aplicativo, o trabalhador poderá cancelar o desconto sem sair de casa. O PT votou contra, lógico, eles querem manter a máquina sindical a serviço do partido, né? E, de novo, qual que é o problema dessa história aqui, né? Acho muito bacana isso. Mas você vai mandar um e-mail para o sindicato, sabe o que os sindicatos vão fazer? O que eles já fazem hoje, eles já botam, já eliminam a coisa de recebimento de e-mail, de forma que eles não recebem o seu e-mail e não vai descontar o seu salário. Agora, tem uma das coisas que ele coloca aqui é que poderia ser pelo GovBR. Então, no aplicativo GovBR teria um lugar para a pessoa, o trabalhador, dizer que não quer pagar a contribuição sindical, e daí isso faria aí seria um negócio melhor. Por quê? Porque está registrado no GovBR, e daí o sindicalista não teria como dizer que não recebeu o e-mail, dizer que não teve aquilo ali, porque está a lista das pessoas ali no GovBR para fazer isso, né? O lado negativo dessa coisa é que é mais uma coisa que está em poder do governo federal. Adivinha se o Lula vai implementar no GovBR isso? É lógico que não. Mas pelo menos fazendo isso aqui agora, é possível que o próximo presidente, que vai ser de direita, implemente esse tipo de coisa e os trabalhadores fiquem aliviados com não precisar mais ir no sindicato, escrever carta de próprio punho. Eu avisei que seria assim. Se vocês lembram quando teve essa coisa, eu falei, olha só, os sindicatos, eu conheço o sindicato, eu já trabalhei com essa gente, esse pessoal vai fazer de tudo para impedir que você escreva a carta de oposição. Vai dizer que tem que entregar a carta no 15º andar do prédio que não tem elevador, entre 3 horas da tarde 3h15, tem que ser de próprio punho, assinada na frente do escrivão, eu vou inventar um monte de coisa, né? Aí o mais engraçado é ver a esquerdista, né? Os esquerdistas ficam em cima do perfil do Nicolas, né, para responder aqui, olha só. Pedrinho Mac.
Absolutamente nenhum trabalhador quer se ver fora da contribuição que garante a proteção sindical. Vitória do trabalhador é o caralho, não sei o que lá, não sei o que lá. Quer dizer que nenhum trabalhador quer deixar de pagar a contribuição sindical, né? Me explica isso aqui, seu Pedrinho Mac. Essas filas de gente na porta de sindicato para assinar a contribuição, para assinar a carta de oposição para não pagar a contribuição sindical. Olha só o absurdo que é isso, pessoas perdendo horas e horas na fila porque o idiota do sindicato quer viver lá com o luxo nababesco que esse pessoal tem. Gente, diretor de sindicato ganha 30 mil, 40 mil, alguns chegam a 70, 80 mil reais por mês, os diretores de sindicato, com base no dinheiro do trabalhador. Pô. É uma mordomia que esse pessoal vive, é por isso que eles não querem largar a boquinha. Eles ganham muito dinheiro com isso. Aí ficaram com esse negócio de contribuir. Ah, mas é só o trabalhador ir lá e fazer oposição. É lógico que o sindicato faz de tudo para dificultar a vida do trabalhador e fazer oposição, né? Enfim, isso aqui são alguns exemplos de filas enormes que o pessoal tem que enfrentar para não pagar essa contribuição sindical. E agora com esse projeto agora que foi aprovado na Câmara, tá? Ainda tem que ser aprovado no Senado, ainda tem que ser sancionado pelo Lula. Será que Lula vai sancionar esse projeto? Ih, rapaz, vamos ver. Mas não tem problema, já fica o negócio pronto, ou o Congresso derruba o veto, ou o próximo presidente aprova, não tem jeito. Então o Lula já está acabando já, né? Aí, ou seja, vamos entender o que é esse projeto, o que exatamente ele diz, né? Então tá aqui, ó, Câmara aprova projeto que facilita cancelar a contribuição sindical, é o projeto 1663 de 2023. Aí o curioso é que se você abre o PL 1663, ele só fala em cancelamento, ele não fala nada sobre esse negócio de facilitar o fim da contribuição sindical e coisa e tal. Então, fala aqui, ó, revogar os artigos 352 a 371 da CLT. Aqui, ó, se você for olhar aqui na CLT, artigo 352. É isso daqui, ó, essa parte da CLT que fala da questão de empregados brasileiros. Tem toda uma parte na CLT brasileira que diz que as empresas têm que ter não sei quantos brasileiros empregados, porque para evitar empresas só com estrangeiros aqui no Brasil, né? Isso é uma besteira, o STF já determinou que isso, devido ao princípio da igualdade, não pode, isso aqui é inconstitucional, então isso aqui já não está valendo já hoje, né? Aí fala aqui vários estabelecimentos, olha a dor de cabeça que é isso, cara, e a CLT tá cheia dessas porra. Então do 352, que é a nacionalização de pessoas, relação anuais de empregados para dizer que não tem estrangeiro, e já tinha uma parte revogada já, e mais coisa aqui de penalidades caso não tenha brasileiro empregado na empresa, e vai até o 371 aqui, ó. Disposições especiais sobre nacionalização da marinha mercante, ou seja, toda essa parte que foi anulada aqui é questão de obrigação de empresas terem empregados brasileiros. Isso já não está valendo mais, tá? Já não vale mais há muito tempo, o STF já decretou inconstitucional isso daí, né? Artigo 399. O Ministério do Trabalho conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua generosidade e pela eficiência nas respectivas instalações. Olha só que coisa. Não, você vai ganhar um títulozinho se você tiver uma creche na sua empresa, né? Besteira isso daqui, né? Outro artigo que já foi revogado também, que é o artigo 454. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes da sua contribuição pessoal e da instalação de equipamentos fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícita ou explicitamente a pesquisa científica. Então está dizendo que se um trabalhador inventar alguma coisa na sua empresa, é metade dele e metade da empresa, tá? Só que isso daqui já foi revogado pela lei de propriedade intelectual, já é reconhecido que não é tudo da empresa, 100% da empresa. Se você está trabalhando numa empresa, você inventou alguma coisa, a invenção é da empresa, tá? Se você não quer fazer isso, você pede demissão da empresa, inventa do lado de fora, patenteia do lado de fora, e pronto, né? E mesmo assim tá arriscado, tá? Mesmo assim eles dizem que você estava na empresa, então você inventou, é da empresa. A lei de propriedade intelectual, eu falo para vocês, propriedade intelectual é um lixo, não deveria existir. Mas esse é o ponto aqui. E de novo, isso aqui não é que tenha mudado nada, tá? Já é entendimento de que a lei 9.279 revogou esse artigo da CLT, então não mudou nada nisso daqui, né? Enfim, eu não vou ver todos os artigos aqui, porque é um monte de artigo que tem aqui, mas vocês entenderam a ideia. São artigos velhos que não tem mais lógica, então já está limpando a CLT. E mesmo assim, o PT não queria votar esse troço aqui desse jeito, né? Se você pegar aqui a tramitação, você vai ver que um monte de coisa aqui do PT querendo obstruir, não votar, não votar.
Pois bem, mas aí tem aqui, ó, no final da parada, tem esse relatório aqui do projeto, né, que acabou sendo votado. E aí tem a emenda 1 e 2, que em princípio foi ausência de mérito na emenda 1 e 2, olha só. A emenda 1 e 2 não merecem acolhimento em razão da sua inadequação material. As referidas emendas interferem de forma indevida na autonomia das entidades sindicais, ou seja, eles não queriam aceitar a emenda 1 e 2 porque justamente eram as emendas que permitiam que se cancelasse a contribuição sindical por e-mail ou por aplicativo, né? Desconsiderando os fundamentos que norteiam a liberdade sindical no ordenamento jurídico brasileiro, não sei o que lá, embora seja legítima a atuação legislativa na definição de regras gerais, especialmente para garantir direitos fundamentais e não sei o que lá, as coisas não podem e tal. A título exemplificativo, o parágrafo 2º da emenda número 1 propõe a possibilidade de envio de pedidos de cancelamento por meio de plataforma digital oficial do governo. Por sua vez, os parágrafos 4, 5 e 6 criam deveres formais adicionais aos sindicatos, prazos rígidos para processamento e confirmação de cancelamento e hipóteses de cancelamento tácito, né? Então é justamente isso, facilitar o cancelamento da contribuição social. O cara aqui não gostou, o cara aqui é o deputado Ossétio Silva, que certamente é de esquerda, né? E não gostou disso aqui. Só que depois, lá na votação, eles reverteram isso daqui e aprovaram exatamente com essa redação que facilita o cancelamento das contribuições sindicais, né? Aqui, ó, votação do destaque 8 da emenda de plenário número 1, que foi apresentado pela Júlia Zanata, eu acho que é isso, deixa eu ver aqui. Do deputado Rodrigues Valadares e outros signatários. E essa é a emenda que permite o cancelamento da coisa, né? Encaminhar a votação, aprovada a emenda ao plenário e está aqui a votação e coisa e tal. Então, ou seja, realmente aprovou a facilitação da carta de oposição, de você cancelar a contribuição sindical. Que coisa positiva, vamos ter menos filas aqui. Mas, de novo, estamos no governo do PT. O PT vai fazer de tudo para embarrear esse tipo de coisa. Não esperem melhorias muito imediatas. Para termos melhorias, precisamos eleger um presidente de direita em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.